A gente recebeu pelo WhatsApp imagens impressionantes do momento em que uma idosa é atropelada no Gama. Vamos colocar na tela aqui as imagens. O caso foi na última segunda-feira. Tanto a idosa quanto o motorista saíam do Centro de Ensino Fundamental 8, onde estudam à noite. O motorista não havia bebido e disse na delegacia que a vítima se assustou e correu para frente do carro. Mas as imagens do circuito que a gente recebeu mostram a versão completamente diferente. Inclusive, a gente está mostrando aí na tela justamente o momento do acidente. Ela caminhava no meio da rua e ele saiu em marcha ré em alta velocidade. A idosa chegou a ser levada para o hospital, mas morreu no dia seguinte. Já o motorista foi solto e vai responder em liberdade. O nosso número de WhatsApp é o 999-769204. E o GDF criou a Zona 30, o que significa que o Distrito Federal vai passar a ter regiões onde a velocidade máxima da pista será de apenas 30 km por hora. A ideia é proteger pedestres e ciclistas. O decreto não informa em quais regiões do DF será implementada a chamada Zona 30. Isso será regulamentado ainda pelo governo, mas o documento informa que serão escolhidas áreas onde a prioridade será a circulação mais segura de pedestres e ciclistas, com o objetivo de estimular o uso dos espaços públicos e dos meios de transporte não motorizados, como bicicleta e patins. Além disso, as pistas com velocidade máxima de 30 km por hora serão sinalizadas e, antes disso, haverá uma ampla campanha educativa para conscientizar a população sobre a importância das normas de segurança e dos novos limites de velocidade. Agora a pergunta que muita gente está fazendo, Cláudio Humberto, se vai ter pardal para flagrar quem andar acima de 30 por hora. Pois é o que parece, né? Agora, esse negócio de ampla campanha educativa, o Detran nunca fez na vida, desde que foi fundado, inclusive em desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro, que determina a aplicação em campanhas educativas de toda a receita obtida com multas. O Detran fatura 500 milhões ou mais de reais por ano com multas e, no entanto, aplica uma ninharia em campanhas educativas. Vão aplicar agora? Eu duvido, né? Olha, 30 km por hora, com essa regra, o Mbappé, aquele atacante da seleção francesa, seria multado ali pelo Sylvain Fonseca, que ia tentar se agarrar lá com o Mbappé para impedir que ele corresse. Ele teve um jogo aí que ele correu a 37 quilômetros, portanto, o Mbappé não dá para circular, né? Não seria possível deixá-lo circular nessa via. 30 quilômetros, isso é velocidade de bicicleta, talvez. Eu não sei, viu? Estou achando que isso é mais uma daquelas conversas moles que eles inventam em ano eleitoral para tentar ser agradável a setores da sociedade que dão importância a isso, mas o problema é que a reputação que precede essa gente não nos permite acreditar em nada que eles anunciem. E olha, além de reduzir a frota de ônibus, o GDF também suspendeu o passe livre estudantil durante as férias e a medida deve gerar uma economia de 15 milhões de reais aos cofres do governo. As datas do começo e do fim do bloqueio vão variar entre as instituições de ensino. Cada escola informou o período de férias e os alunos matriculados. Neste mês, o ponto de partida da suspensão foi entre os dias 3 e 10. Mas por conta da reposição dos dias de aula, em parte das unidades públicas, alguns cartões do passe livre vão ser suspensos entre os dias 17 e 24. Mas o governo garante que todos os repasses serão retomados no dia em que os colégios voltarem das férias. Na rede pública, no dia 30 deste mês, nas instituições particulares, dia 3 de agosto. Cerca de 220 mil estudantes utilizam o passe livre estudantil. O governo gasta 22 milhões de reais por mês com o benefício. O DF Trans prevê que os valores caiam para algo em torno de 7 milhões neste mês de suspensão. O Ministério do Trabalho suspendeu por mais 90 dias a análise e o registro de novos sindicatos em todo o país. Esse é o primeiro ato formal do novo ministro Caio Vieira de Mello. A gente volta a falar ao vivo com o Sérgio Amaral. O ministro já avisou que vem mais chumbo grosso por aí, não é, Sérgio? Vem sim, Rodrigo. Vem mais chumbo grosso por aí. O novo ministro quer cumprir o que ele mesmo prometeu lá no Palácio do Planalto nessa semana, quando ele assumiu o cargo, que vai fazer uma gestão técnica.
E o que seria, Rodrigo, essa gestão técnica? Bom, em primeiro lugar, limpar a imagem do Ministério do Trabalho, né, que tem um histórico recente de sujeira, de muito mau cheiro. A Polícia Federal flagrou um conluio de servidores com políticos para fraudar a concessão de registros de novos sindicatos, o que gerava propina para alguns e para outros gerava dinheiro através da filiação de centrais sindicais. A investigação tem um monte de peixe graúdo na mira, né? Tem o presidente do PTB, Roberto Jefferson, tem a filha dele, a deputada Cristiane Brasil, a estrela daquela novela de quase virar ministra. Tem o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que é o manda-chuva da Central Força Sindical, e outros deputados, principalmente do PTB. Depois da primeira fase da investigação, o ex-ministro Elton Yomura suspendeu a concessão de novos registros por um mês, mas a investigação continuou e aí ele foi apontado como envolvido também na trambicagem e foi afastado temporariamente do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, né, Rodrigo? Ele pediu o boné, o presidente Temer não teve alternativa, demitiu o ministro e escalou para o cargo o desembargador aposentado Caio Vieira de Mello. Logo de cara, como você disse, como primeiro ato formal, ele aumentou para mais 90 dias a suspensão de análise e concessão de registros de novos sindicatos. E também, como você disse, Rodrigo, anunciou mais chumbo grosso. Ele informou ontem, numa reunião lá no Palácio do Planalto, que nos próximos dias vai suspender também e cancelar todas as licitações e contratos do Ministério do Trabalho para apurar eventuais novos indícios de fraudes. E o principal, pelo menos sob o ponto de vista político, ele anunciou que vai exonerar todos os ocupantes de cargos em comissão que foram ocupados ou que foram indicados por políticos. Se ele fizer isso, né, Rodrigo, vai deixar aí um baita de um exemplo para a administração pública. Mas aí a pergunta que não quer calar, né, Cláudio? Ele vai conseguir fazer isso? Eu acho que vai sim, né? O ministro assumiu certamente com carta branca para agir no sentido de limpar o ministério. O problema não é o ministro parece ser uma boa escolha. O problema é o presidente da República, que perdeu mais uma oportunidade de extinguir o Ministério do Trabalho. Essa porcaria não tem utilidade nenhuma. A única coisa que o Ministério do Trabalho faz, e custa muito caro fazer, tem 1.500 funcionários para isso, é anunciar uma vez por mês os números do CAGED, que é aquele número de pessoas empregadas e desempregadas durante o mês. Só isso. E promover maracutaias de todas as sortes. O Ministério do Trabalho virou apenas uma fábrica de sindicatos, mediante, é claro, o pagamento de propina. E é o que a gente assiste à situação que vive hoje. O Brasil tem mais de 17 mil sindicatos, 17.300 sindicatos. Nós temos aqui no nosso país 92% de todos os sindicatos que existem no mundo. Não há nenhum país que tenha tanto sindicato. Por quê? Porque os governos do PT transformaram o sindicato em verdadeiras lojas de ganhar dinheiro fácil, sem precisar prestar contas a ninguém, dinheiro público, que era tomado, sobretudo, do bolso do trabalhador, através do imposto sindical obrigatório. O que o presidente Michel Temer deveria ter feito era exatamente isso, promover a extinção de uma repartição absolutamente inútil. Mas, na posse do novo ministro, o presidente disse que a prioridade é a geração de empregos. Claro, essa é a prioridade de qualquer governo. Mas, olha, o Ministério do Trabalho não tem nada a ver com isso, viu? Quem gera emprego são as políticas públicas adotadas pelo Ministério da Fazenda. Não tem nada a ver com o Ministério do Trabalho, que apenas contabiliza os números de empregados e desempregados. Era uma medida necessária para o país, mas, infelizmente, faltou coragem ao presidente da República. E olha, seguir, jovem brasiliense de apenas 11 anos passa em pré-seleção e está a um passo do balé Bolshoi, lá na Rússia. O Band Cidade volta já.